Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Seu Aquário e no vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, que são alguns peixes que nós não recomendamos vocês comprarem. Não porque esses peixes são ruins, são vilões, mas você vai entender que existe um motivo para cada tipo de peixe que vamos citar aqui, que não que você não deva ter de forma alguma, mas é muito importante você conhecer um pouco mais dos prós, contras, antes de ter esses animais. Mas antes, muito importante, se você não é inscrito no canal e está passando por aqui, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vamos para o vídeo. Bom pessoal, o vídeo de hoje e o canal está sendo patrocinado aí pela M Breda, então gostaria de começar agradecendo a M Breda Aquapaisagismo e apenas com os produtos da M Breda você consegue o melhor para o seu aquário. Seja substrato, seja tamponador, seja acidificar o seu aquário, deixar a água mais cristalina ou o seu plantado mais bonito, apenas os produtos M Breda conseguem entregar isso. Primeiramente, eu gostaria de começar falando de um peixe que eu já vi muitas pessoas terem ele no seu aquário, porém as experiências não foram a das melhores. E eu já tentei ter dois exemplares deles e a experiência foi muito similar, porque ele é um peixe extremamente territorialista, agressivo e de temperamento muito forte e agressivo. Esse é o peixe citrinelo e até eu faço uma brincadeira aí com a minha esposa falando que é citrinelo, ou seja, cítrico, ou seja, ácido, ou seja, não é um peixe tão fácil de lidar. E nós vemos aí, na verdade, é muito incomum ou difícil você encontrar um aquário comunitário com peixe citrinelo que não tem uma grande dimensão, ou seja, um aquário muito grande e com outros peixes de comportamento igualmente agressivos e até mesmo maiores do que ele, pois não é tão simples de se manter esse peixe junto com outros. Nas experiências que eu tive, ele quase matou a minha peixe-papagaia, bateu muito nela e também agrediu outros peixes no aquário, se mostrando totalmente incompatível com a fauna e o volume de água. Também até uma vez que eu fui visitar aí uma loja aqui em Sorocaba, não vou citar o nome, até porque não estou sendo pago para isso, ele estava separado no SAMP e detalhe que o aquário onde ele estava era um aquário muito grande, com peixes grandes também, mas ele teve que ser separado, pois estava oferecendo risco para os outros peixes, e só de chegar perto do aquário o comportamento dele é extremamente agressivo e arisco, tá? Por isso o peixe citrinelo entra aqui na nossa lista, e fica aí uma dica para você pensar bem antes de adquirir esse peixe, porque as chances de você ter problema com ele no quesito agressividade e territorialismo é muito grande. Por isso ele entra aqui como um peixe que não é recomendado para iniciantes e até mesmo para muitos tipos de aquário e fauna, ok? Você já teve o peixe citrinelo? Concorda com essas informações? Teria ele no seu aquário? Comente aqui embaixo. Bom, agora outro peixe também que entra nessa lista, que eu já tive dois, meu colega já teve um, e é um peixe aí que é muito difícil você encontrar nos aquários por aí, porque é uma variação de peixe que ele torna muito sensível à espécie, fazendo com que ele adoeça ou morra muito facilmente. Eu até fiz um desafio a mim mesmo, né, de agora com um pouco mais de experiência no aquarismo, tentar adquirir um exemplar desse peixe e ver se eu consigo cuidar dele e fazer com que ele se desenvolva bem no aquário. E esse é o peixe Jack Dempsey Blue. Embora o peixe Jack Dempsey comum seja muito agressivo e seja muito resistente, a variante Jack Dempsey Blue é muito mansinho, é um peixe muito tranquilo, não é territorialista, é bem calmo, mas também ele é muito frágil, ele é muito sensível, adoecendo facilmente e também morrendo facilmente. Por isso, muitas vezes, quando vamos pesquisar pelo Jack Dempsey Blue, não encontramos muitos vídeos ou informações deles em aquário, devido a essa falha genética, por assim dizer, que torna ele um peixe extremamente sensível, caro e raro de ser encontrado nos aquários, diferente de outras variantes genéticas que, embora tenham uma coloração diferente e sejam bonitos, são muito resistentes. Por exemplo,
O Jack Dempsey Blue é uma variação do Jack Dempsey comum, que é muito sensível. Já o peixe papagaio, que é uma hibridização entre dois peixes, ou o peixe, por exemplo, Texas Blue Short Body, são igualmente resistentes e dificilmente adoecem. Já o Jack Dempsey Blue, por ser vulnerável, tão frágil, tão sensível, não recomendamos ele para iniciantes. Afinal, além de ter um custo alto, tem um manejo muito delicado, podendo assim trazer prejuízos para o seu dono. Você já teve um Jack Dempsey Blue? Conhece alguém que tem? Teve também uma experiência negativa no cultivo desse peixe? Compartilhe a sua experiência conosco, comentando aqui embaixo, e vamos para o próximo peixe. Bom, esse peixe aí eu acredito que a maioria já teve ou tem, mas eu vou explicar o motivo do qual não recomendamos ele para iniciante, e é o peixe quinguio. O peixe quinguio é um peixe muito fácil de se encontrar, é muito fácil de se manter, porém as pessoas não buscam ter informações suficientes antes de ter esse peixe, ou até mesmo não projetam ou não fazem um aquário apropriado para receber esse animal. Já falei muitas vezes, o peixe quinguio é um peixe muito sujão e que gera uma carga de toxinas, né, como amônia e nitrito muito alto no aquário, porque ele faz muito cocô, muitas fezes, e isso se transforma sim em toxinas. Então, para você ter um quinguio, por exemplo, você precisa de um aquário de no mínimo 50 litros. E o que a gente encontra hoje que torna ele não recomendado para iniciantes é que muitas vezes as pessoas veem ele pequenininho na loja e compram 3, 4 para um aquário pequeno de uns 50 litros, 100 litros, e 4, 5 peixes desse num aquário pequeno sem uma filtragem eficiente pode trazer problema, pode dar dor de cabeça, fazendo assim com que ele entre nessa lista. Mas não vou falar tanto sobre o segredo do quinguio, porque eu tenho um vídeo só voltado para o peixe quinguio. Então, se você tem esse peixe, ou se você quer ter ele, acesse esse vídeo e você vai saber tudo o que você precisa saber para ter o quinguio da maneira correta e sem dor de cabeça. Vai estar no card aqui em cima e na descrição. Qualquer dúvida é só comentar também, não tem problema. E fala aí, você já teve problemas com o peixe quinguio? Já teve ele no aquário e acabou perdendo? Comenta aqui embaixo e compartilha conosco essa experiência. E agora, um outro peixe aí que eu tenho no aquário e que eu vou encerrar o vídeo com ele, e é muito comum também a gente acabar encontrando ele por aí, é o peixe Pangasius. O peixe Pangasius é uma espécie de bagre, conhecido como tubarãozinho, e é um peixe que, embora tenha inho no nome, né, tubarãozinho, é um peixe que fica aí muito grande e pode facilmente na natureza passar de 1 metro de comprimento, e no aquário também pode facilmente alcançar aí 40 a 50 centímetros de comprimento, fazendo assim com que o tubarãozinho precise de um aquário com medidas bem específicas e de uma litragem bem grande. Ou seja, para você manter um Pangasius, você precisa aí de um aquário de no mínimo 1,80 m, 1,50 m de comprimento, por 60 de largura, por 60 de altura. Ele precisa tanto de um aquário largo para conseguir virar no aquário, quanto um aquário alto e comprido para ele conseguir nadar e se manter de uma forma tranquila, sem grandes problemas. E ele é um peixe assim que pode trazer problemas, apesar de ser um peixe calmo, pacífico e não agressivo, devido ao seu crescimento rápido e ao seu tamanho muito, que toma uma proporção muito grande no aquário, aí, ficando bem maior do que você consegue manter naquele aquário. Eu, por exemplo, há 3 anos atrás comprei um Pangasius aí com 5, 6 centímetros, e hoje ele está com 35 centímetros e não para de crescer. Inclusive aconteceu uma situação ontem aí que foi um tapa na minha cara, literalmente, onde eu estava alimentando os peixes no meu aquário. O meu aquário tem 1 metro de comprimento por 40 de largura, é um aquário de 200 litros, então não é um aquário apropriado para o Pangasius. E foi um tapa na minha cara porque aconteceu o seguinte: eu estava lá alimentando os peixes de boa, quando um peixe de repente resolveu ter a brilhante ideia de confundir a nadadeira do Pangasius com comida. Então o Pangasius se assustou, se bateu no vidro de um lado para cá e decidiu pular do aquário e deu um grande salto à la Free Willy, porém não tinha água do outro lado e sim o chão da cozinha.
ele caiu no chão, ficou se debatendo, peixe grande. Foi difícil de pegar ele, foi difícil de colocar ele no aquário. E eu vi o sofrimento que ele está tendo hoje no meu aquário. Sendo assim, sim, um tapa na minha cara, pois não tem um aquário apropriado hoje para ele. E como a gente aprende com as experiências negativas e não quer que vocês passem por isso, a gente recomenda que você não compre um Pangasius, a menos que você já tenha um aquário do tamanho ideal para ele, porque ano retrasado eu falei que ia montar um aquário maior, ano passado eu falei isso, e esse ano eu estou falando isso aqui até agora nada. Por isso, um conselho importante que eu dou é de não adquirir peixes pensando assim, ano que vem eu compro um aquário maior, depois eu compro um aquário maior. Se você não tem um aquário de tamanho ideal e adequado para o animal, simplesmente não compre ele, pois isso pode e vai sim gerar tanto sofrimento para o animal, que vai ficar no aquário pequeno, quanto para você de ver ele nessa situação, como aconteceu comigo. Mas já estou tomando medidas aí, vou ver se eu dou ele, se eu consigo um lar melhor para ele e assim garantindo o bem-estar do animal, ok? Um grande abraço para todos vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida vocês já sabem, podem comentar que eu vou estar sempre respondendo. Agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui, não deixem de se inscrever no canal e até o próximo vídeo, pessoal. Falou!